irmãos, quando a gente fala a respeito das 13 colônias norte-americanas, nós estamos falando do início da colonização dos Estados Unidos, que se deu, de certa forma, de um modo semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil com as capitanias hereditárias. É claro que a forma de colonização foi diferente, enquanto que aqui no Brasil a gente tem todas aquelas capitanias hereditárias sendo divididas, elas tinham um caráter mais exploratório, tanto é que existem alguns professores que trabalham a ideia de que no Brasil a colônia foi de exploração, enquanto que nos Estados Unidos a colônia era de povoamento. Não sei se dá para a gente chegar e fazer essa divisão tão estanque da forma como é apresentada por alguns. Certo é que também nos Estados Unidos a gente tem, principalmente nas colônias do norte, talvez do centro, uma preocupação mais com colônias de povoamento, mas no sul dos Estados Unidos é muito semelhante ao que acontece no Brasil. Grandes plantações, plantações voltadas para a Europa, no caso da Inglaterra. Então, muitas vezes se discute se de fato os modelos são tão diferentes. Mas o certo, que é interessante a gente entender, é que quando houve a colonização do Novo Mundo, essa colonização ela foi feita primeiro na região, que é a região próxima ao Atlântico. Então, o Oeste ainda não foi conquistado, você tem a conquista do Oeste, e depois a chegada até o Pacífico, a costa Oeste. Aqui a gente está falando da costa Leste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um ideal que é o Destino Manifesto, que diz o seguinte: olha, nós somos um povo abençoado, nós somos uma grande nação, e nós somos um grande povo, nós temos uma grande terra, então seremos uma grande nação. Nos Estados Unidos, quando eles se estabeleceram, os ingleses se estabeleceram aqui nos Estados Unidos e foram colonizando, eles tinham um ideal de conquista, tanto é que eles foram conquistando e chegaram até a costa oeste. A Flórida, por exemplo, você vê que a Flórida estava com os espanhóis. A Flórida, na verdade, é Florida, né? A Flórida era espanhola. O Texas aqui também, totalmente espanhol. Califórnia, toda essa região aqui, ela já tinha colonização espanhola. Aqui no centro nós temos os indígenas que estão sendo cada vez mais empurrados, mortos, colocados em reservas também. Lá, por exemplo, mais próximo ao Canadá, você tem os esquimós, você tem os apaches, os sioux, várias nações indígenas que vão sendo também destruídas pelos americanos, pelos colonos, num processo semelhante como foi o nosso também. Também no Brasil você tem os tupis, os tamoios, os gês, os guaranis, várias populações indígenas que formavam um império. Os tupis formavam um império que seguia toda a costa litorânea do Brasil e que praticamente foi destruída, né? E aqui nos Estados Unidos também você tem essa realidade. Você tem indígenas que vão sendo empurrados cada vez mais para o oeste e vão sendo sistematicamente exterminados. Nós temos as 13 colônias: a colônia da Geórgia, a Carolina do Sul, do Norte, a Virgínia, Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Nova York e o Maine. Essas são as 13 colônias. Como é que se deu, então, essa colonização? Como nós vimos na aula passada, na Inglaterra você tem vários grupos. Você tem a igreja anglicana, que é a igreja oficial. Dentro da igreja anglicana você tem facções, como por exemplo a dos puritanos, que fazem parte da igreja anglicana e querem uma igreja mais protestante. E você tem também os não conformistas ou separatistas, que são batistas, presbiterianos, quakers, que não aceitam a igreja oficial. E
os grupos que vão chegando aos Estados Unidos, nas 13 colônias, cada colônia vai ter um grupo em especial, um grupo protestante em especial que vai se desenvolver. Na Virgínia, a primeira colônia a ser estabelecida, nós vamos ter a presença grande dos puritanos. Tanto é que, quando a gente fala dos Estados Unidos, né, historicamente, a gente fala que a colonização americana foi puritana. Os puritanos que não estavam satisfeitos com a igreja anglicana também foram para a Nova Terra com o desejo de fazer dos Estados Unidos um estado ou uma nação protestante, né? Os colonos, todos eles, todas as colônias protestantes puritanas. Os pais peregrinos, eles aportaram nos Estados Unidos no Mayflower. Eles eram puritanos congregacionais que se estabeleceram em Massachusetts, né? E, na sua maioria, eram puritanos. Os puritanos se estabeleciam com um projeto que era um projeto centralizador. Eles desejavam que todos os Estados Unidos fossem puritanos, mas isso não foi possível, porque os que estavam sendo perseguidos na Inglaterra foram se concentrando em algumas regiões. Por exemplo, os batistas, eles se concentraram em Rhode Island. Os católicos fundaram, obviamente, Maryland, né, terra de Maria. Os Quakers, eles fundaram a Pensilvânia. Então, cada grupo está chegando e está fundando uma colônia com a sua religião. Isso faz com que os Estados Unidos, desde o seu nascedor, tenha uma vocação que é uma vocação democrática. Porque à medida em que você tem vários grupos diferentes que estão se estabelecendo nas colônias, isso permite, ou isso faz com que os americanos, eles não tenham um governo centralizado, eles têm que discutir as relações, né? Isso é um dado interessante, né? Quer dizer, a democracia americana, ela nasce justamente da diversidade dos grupos religiosos que ali se estabelecem. Bem diferente do Brasil. Bem diferente, você tem uma coroa que estabelece uma única religião, que é o catolicismo. Por exemplo, a gente pode até fazer uma análise do catolicismo e também do protestantismo da Inglaterra a partir da literatura. O Gil Vicente, que é teólogo português, escreve aquelas pecinhas, né, bem prosaicas, católicas, né, com um fundo de um teatro de costumes, né? Enquanto que o Shakespeare, o teatro dele é muito mais atormentado. Fala de disputas, de guerras, de conflitos, do ser ou não ser, pela qual passa a Inglaterra em relação aos seus conflitos religiosos, né? Então você percebe que nos Estados Unidos, aquilo que está acontecendo na Inglaterra em termos de divisão se consolida nos Estados Unidos, porque aqui você vai ter vários grupos, você não vai ter uma única igreja. Apesar do desejo puritano de se estabelecer, você vai ter vários grupos denominacionais. Como nós dissemos, os batistas, eles ficaram em Rhode Island, né? E um dos principais nomes dos batistas foi o Roger Williams, que é conhecido como um dos campeões dos direitos civis. Ele era um propagador da liberdade religiosa, né? Williams, ele nasceu no seio da Igreja da Inglaterra em Londres, na Inglaterra, obviamente, por volta de 1603. Ele tornou-se um puritano na idade de 12 anos e contra o gosto de seu pai. Seu pai, o James Williams, era um comerciante em Smithfield, Inglaterra, e sua mãe era Alice Pemberton. Na história do Roger Williams, ele foi aluno de Edward Coke, um jurista famoso, e sob o patrocínio da Cooks, Williams foi educado na Charterhouse e também Pembroke College, em Cambridge. Era versado em latim, grego, holandês e francês. Quando ele foi para o Novo Mundo, né, ele acaba sendo defensor, então, da liberdade religiosa. Após graduar-se em Cambridge, Williams tornou-se capelão de uma família rica, casou-se com Maria Barnett
E em 15 de dezembro de 629, na igreja de Highclere, Essex, Inglaterra, eles tiveram 6 filhos, todos nascidos na América, e seus filhos são Maria Freeborn, é o nome do filho, né? Nascido livre, Providence, Mercy, né? Misericórdia, Daniel e Joseph. Interessante, né? Aqui os meninos felizes eram Maria, Daniel e Joseph. O resto, né, sofria bullying na escola. Providence é o nome comum. Agora, Freeborn, né? Já é o nome. Parece os nomes de Oséias, né? Tempos antes do final de 1630, Williams decidiu que não poderia trabalhar na Inglaterra sob o rigoroso arcebispo William Moult. Sobre a administração, adotou uma posição de discordância. Em 44, ele recebeu uma carta de criação da colônia de Rhode Island e a fundação de Providence, nomeado para a resolução que previa um refúgio para as minorias religiosas. É acreditado frequentemente a Williams a origem da primeira igreja batista na América. Ele é conhecido também por tê-lo deixado logo depois, exclamando que Deus é grande demais para ser alojado sob o mesmo teto. Interessante que o Roger Williams é um campeão dos direitos civis dos Estados Unidos, é um campeão porque fundou a primeira igreja batista, mas acabou não ficando nela, né? E não ficando nela por conta da própria visão que ele tinha acerca da liberdade religiosa, que impedia que ele ficasse restrito a apenas uma denominação. Nos Estados Unidos, a primeira igreja batista nasceu então através de Roger Williams, em 639, na colônia que ele fundou com o nome de Rhode Island, e John Clark, que organizou a primeira batista também de Newport, também em Rhode Island, em 1648. Em terras americanas, os batistas cresceram principalmente no sul, onde hoje sua principal denominação, a Convenção Batista do Sul, conta hoje com quase 15 milhões de membros. Deixa eu passar rapidamente aqui. Essa é a primeira igreja americana, batista americana. Você vê que eles mantiveram a torre, né? A torre era um costume, não que tivesse sino, né? As igrejas protestantes faziam torres, mas essas torres geralmente eram torres de oração. Não tinham sinos porque não queriam imitar a própria igreja católica, né? Mas a torre era distintivo, né, da forma como os templos eram construídos. Olha que é uma igreja histórica, essa primeira igreja em Rhode Island. A primeira igreja em Boston, também você percebe aí no todo. Você vê que são prédios históricos, eles mantiveram, mesmo depois, né, claro, tendo sido montado, ou tendo sido desenvolvido de outra forma. As primeiras igrejas batistas, na sequência delas, primeira igreja batista de Providence, depois Newport, depois a segunda de Newport, depois Massachusetts, Boston, Charleston, Pensilvânia, New Jersey, e depois a primeira igreja batista de Filadélfia. Um espaço de cerca de mais de 50 anos, né? Você tem então as 11 primeiras igrejas batistas na América. Essas igrejas mudam muito das brasileiras? Assim, a questão de liturgia? Muda porque a gente tem uma liturgia que cada vez mais é mais nacionalizada, né? Tem os nossos costumes, né? Mas em termos de semelhança, tanto no governo quanto na doutrinária, é semelhante. E hoje em dia, é interessante, né? Teve um momento em que a igreja era mais brasileira, mas com o louvor, essa ênfase em hinos, em cânticos americanos, está muito igual. Está muito igual. Você tem um momento interessante, você tem um momento em que chegam os missionários aqui no Brasil e eles impõem os seus costumes, valores, o terno, o inário, né? Então a igreja
ela passa a ser até meio alienígena aqui no Brasil. Você tem brasileiros usando terno, cantando músicas que não têm ritmos brasileiros. Por volta dos anos 60, dos anos 70, você tem uma tentativa de abrasileirar mais as canções e também a liturgia. Mas depois nós percebemos, né, com a influência também do mercado gospel, principalmente americano, né, a gente acaba, né, ficando refém novamente aos cânticos que são americanos. Então, o Hillsong, todos esses, isso, né, acabam, as nossas músicas são, grande parte delas, versões, né, de músicas americanas, australianas, né, e então você tem idas e vindas. Mas no caso aqui, né, a estrutura é semelhante. Tanto é que o batista americano, quando vem aqui, se sente bem, né, a maioria das igrejas batistas tradicionais mantém bastante aí na estrutura. Os renovados têm distinções, né? Mas mesmo a gente percebe, eu fui lá em Araçatuba, tem uma igreja batista nacional muito grande lá, e a PIB, ela está renovada também. E é maior do que a nacional. Ficou maior do que a nacional, porque se renovou. E ainda está na Convenção Batista Brasileira. Então você percebe também que existem diferenças. Hoje em dia, no caso das batistas, né, você tem batistas que têm um culto tradicional, que são poucas. Você tem outras que têm um culto mais contemporâneo, que é uma liturgia que tem cânticos, principalmente cânticos dos vencedores, de Cristo, cânticos, né, cânticos do amado, né, e outros também. E você tem, hoje, batistas, as renovadas, que tem um cântico mais renovado, com músicas mais pentecostais, né, ou das comunidades também. Então a liturgia muda um pouco. Em termos de gestão, você tem igrejas divididas em departamentos, você tem igrejas do G12, tanto na brasileira como na nacional. Nacional, o G12 parece que se desenvolveu mais, mas tem igrejas do G12 na brasileira, na tradicional. Tem igrejas com MDA, tem igrejas com G5, tem igrejas que têm modos de gestão como rede ministerial, igreja com propósitos. Você tem um leque, né, de opções aí para todos os gostos possíveis e imagináveis. No Sul, você percebe que já havia um movimento de igrejas que eram só de negros, e se manteve isso mesmo após a libertação dos escravos. E isso, em alguns estados do Sul, chegou até a existia uma legislação própria, que eram as leis Jim Crow. As leis Jim Crow era que estabelecia, por exemplo, que o negro não podia ficar nos mesmos lugares que o branco, no cinema havia lugares separados, banheiros separados, no ônibus também, os negros tinham que ficar em pé, os brancos sentavam. E essas leis Jim Crow, né, foram sendo discutidas. Havia no norte já não tinha isso, né, Nova York, New Jersey, todas essas colônias eram colônias em que os negros tinham mais igualdade. E no Sul começou um movimento, né, capitaneado por pastores negros, como é o caso do Martin Luther King, de direitos iguais. Martin Luther King, por exemplo, também foi um campeão dos direitos civis nos Estados Unidos, lutando pela igualdade e contra as leis chamadas leis de Jim Crow. Isso na Carolina do Sul, Carolina, na Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, todos esses estados eram estados racistas, por assim dizer, né? E aí você teve uma influência muito grande nos anos 60 para que houvesse essa mudança. Não só os negros protestantes, batistas, né, como Martin Luther King, lutaram pelos direitos civis, mas os islâmicos também, o Malcolm X. Malcolm X, ele lutou também contra essa discriminação, mas de uma forma mais violenta. E aí depois, mais para frente, surgiram outros grupos, como os Panteras Negras, né?
grupos que eram mais radicais, que tinham uma conotação mais à esquerda, né, lutando contra essa discriminação. Atualmente ainda existem alguns movimentos assim muito fortes nos Estados Unidos. Por exemplo, você tem o Farrakhan. O Farrakhan é um líder islâmico que prega a separação e prega o ódio também. Tem até saiu um desenho, né? Nos anos 60 estava o Martin Luther King dizendo: eu tenho um sonho. Né? E aí, nos anos 80, aparece o Farrakhan dizendo: eu tenho um pesadelo. Mostrando que o Farrakhan era muito mais contundente. Então a batalha ainda dos direitos dos negros nos Estados Unidos continua. É uma coisa que você tem nas políticas até de afirmação, cotas raciais, coisas que até aqui no Brasil também foi evitado. E no Brasil aqui a gente tem uma lei específica, né, contra o racismo. Mas nas igrejas norte-americanas, até hoje existem igrejas que são igrejas só para negros. Até hoje. Mas aí é um aspecto mais cultural mesmo. Mas surgiu, essas igrejas existem ainda hoje, porque houve uma época em que havia uma grande separação entre os negros e os brancos. Mas isso no sul, hein? No sul. Isso acaba parecendo até um paradoxo teológico isso na igreja. Então, um grupo, a gente até falou sobre isso no primeiro semestre, né, sobre a questão do surgimento do pentecostalismo, né, que surge com o negro, primeiro com o branco lá, que é não sei se é o nome dele, o Charles e depois William Seymour, o negro. Então, na igreja de Azusa, negros e brancos estavam juntos, mas a pressão social foi tão forte que fez com que, depois do tempo, houvessem duas denominações: a Assembleia de Deus, uma denominação para brancos, e a Igreja de Deus para negros. Né? Quer dizer, houve uma divisão no pentecostalismo lá nos Estados Unidos. Então, aqui são as igrejas históricas, né, entre os batistas. Lembrando que os batistas cresceram mais no sul dos Estados Unidos, e até a maior denominação batista é a Convenção Batista do Sul. E foi essa Convenção Batista do Sul que mandou missionários para cá. A Convenção Batista Brasileira surge justamente dessa convenção. Né? E outras surgiram também. A Convenção Batista Independente, as igrejas independentes surgiram de missionários suecos. Então você tem também algumas denominações que surgem, né, a partir de outras denominações batistas. Fundador? Um dos missionários que vieram aqui. Foi chamado Ministério Universitário do Sul dos Estados Unidos. Sul dos Estados Unidos. Sim, muitos missionários do sul dos Estados Unidos vieram para cá. Os primeiros, os pioneiros, foi o Bagby, que era do sul dos Estados Unidos, né? Também o Taylor, o casal Taylor, e outros também que vieram. Quem aqui, tem alguém da Igreja Batista de Jundiaí? Ela de Jundiaí? Tinha alguns alunos que eram lá de Jundiaí. Foi fundada por um missionário americano. Nós temos aqui um ranking, né, das top churches, e isso em 2009. Nós temos, dentre essas top church, algumas igrejas que são igrejas batistas, né? As maiores igrejas dos Estados Unidos. Então, você tem a Lakewood Church, que é uma neopentecostal, a Life Church, e a Willow Creek, depois, que é do Bill Hymans, a igreja North Point Community Church e a segunda igreja batista do Texas, Saddleback, que é a igreja do Rick Warren. Ele é batista, o Rick Warren, né? Tanto essa primeira igreja como essa aqui também são igrejas batistas.
Fellowship Church, também no Texas, e depois essa igreja em Louisville. Então você vê que existem também igrejas batistas nos Estados Unidos que estão entre aquelas chamadas mega igrejas. A gente tem muito contato com esses dois aqui, né? Willow Creek e Saddleback. Um porque a rede ministerial é um sistema de gestão que foi inventado pelo Bill Hybels, e aqui a Saddleback do Rick Warren, uma igreja com propósitos. Então, muito material deles chegou aqui no Brasil. Essa segunda igreja batista é uma igreja tradicional, em Houston, Texas. A igreja cresce muito também. Aliás, no Texas, existem só na cidade de Houston, na grande Houston, mais de 600 igrejas batistas. Então, 600 igrejas batistas. Então, imagine São Paulo. Né? Então, São Paulo teria, então, 600 igrejas batistas. É muita igreja batista. Por exemplo, a nossa convenção, você tem 300 no estado. E a tradicional também, que tem a 1.000 tantas, mas no estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas uma cidade, imagine São Paulo, com 600 igrejas batistas, fora as outras. Eu não estou falando presbiteriano, de metodista, de pentecostal. Né? Imagine a quantidade de igrejas protestantes que existem nos Estados Unidos. E uma cidade como Houston, por exemplo. Houston, eu digo Houston porque Houston é muito parecido com São Paulo também. É uma grande cidade, uma grande população. Né? Então a gente vê como é que o evangelho acontece. Eu sou Dallas é grande também. Dallas tem um seminário também de Dallas, muito importante. Essa questão a quantidade de igrejas, várias denominações, até muitas denominações independentes que a gente nem sabe como começou, né? Nem sabe como vai terminar também. E será que vale a pena abrir mais uma num bairro, por exemplo? Você tem 40 igrejas num bairro. E aí você sabe que metade é desse tipo independente, que o pessoal vai lá no monte e já desce pastor, né? E será que vale a pena abrir mais uma para tentar... Não, a questão é o seguinte, o que eu vejo, né, em relação a abrir ou não novas igrejas, né, primeiro que, é claro, a gente pode pensar que esse número excessivo de igrejas, ele tem um aspecto negativo, que é o fato de que muitas dessas igrejas são semelhantes. Então a gente percebe que seria ruim, né, a gente ir se fragmentando, a gente poderia ter uma igreja com uma composição um pouquinho mais sólida. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que há necessidade de muitas igrejas mesmo, porque as ênfases doutrinárias são diferentes. Já vi isso aula. As ênfases são diferentes. E a razão pela qual uma igreja surge, né, ela envolve questões doutrinárias, questões pessoais, relacionais. Hoje está mais isso. Eu acho que não sei se é isso que o Rodrigo quer, mas assim, uma igreja sadia vale a pena por Então, eu vejo que é inevitável que isso aconteça, porque uma igreja, por exemplo, eu vejo que o problema é você chegar, vou abrir um templo batista onde você tem várias outras igrejas. Mas se você tiver ali um grupo de pessoas, umas 20 ou 30 pessoas que querem se congregar naquela região, não há por que não abrir. Elas não se identificam com as outras denominações próximas. Então, ali mesmo que existam outras denominações, ali se constitui uma igreja. Não pode ser que está faltando uma ética. Os pastores, no caso de abrir essas igrejas, às vezes abrem de um lado para outra, de frente para outra. Sim, tem. Esse cuidado deveria existir, claro. Está muito forte isso aí. Tinha que existir esse cuidado e tudo mais, mas o fato é que as razões pelas quais as igrejas, por exemplo, aqui a gente fala de 600 igrejas em Houston. Né? O pastor que deu essa estatística, o Rick Bradshaw, ele disse que tem igrejas nas escolas e igrejas em fábricas também.
Quer dizer, propriamente não tem um templo alugado, né? Mas eles se reúnem e entendem que são igreja. Que a nossa concepção de igreja também está muito ligada ao templo, né? A denominação. Mas se você tiver um grupo, 10, 20, 30 pessoas que estão se reunindo, esse grupo, por exemplo, nessa convenção batista, ele pode chegar e até entrar na convenção, né, e se formar como igreja mesmo não tendo tempo. Porque o que vale realmente é um agrupamento de pessoas entendido como igreja. Essa questão de escolas e fábricas pode ser conforme capelania? Não, propriamente pode começar com o trabalho de capelania, mas o fato é que ali se estabeleceu um grupo que se reconhece como igreja, né, que tem culto continuamente, se reúnem, né, e são reconhecidos como uma igreja. Faz batismo, ceia. É um grupo que tem a permissão de se reunir numa igreja, numa empresa. Porque para a gente isso é um trabalho extra de igreja. A gente não considera isso como igreja. A gente acha que isso é um trabalho qualquer. Mas se a gente perceber e assumir que esses trabalhos são igreja, eles crescem mais. Eles têm uma melhor possibilidade. Porque ali dentro daquele grupo, você tem gente que não tem outra igreja. Ele está pensando que é um trabalho mais que o meu de uma igreja faz. Mas esse grupo pode se tornar uma igreja. A gente não deixa que isso aconteça. Né? A gente, na nossa cabeça, acha que isso não é bom. Porque mesmo os trabalhos que a gente faz, por exemplo, em empresas, são várias pessoas de várias denominações, tal. A gente não quer que isso se torne uma igreja, porque senão estaria ferindo princípios denominacionais. Mas o bom seria que houvesse uma igreja identificada com a empresa ou com a escola. No livro História do Batista é explorado o negócio do Baduíno, né? Sim. E por um tempo, até encontrar um local definitivo, fazendo uma outra igreja. Né? Sim. A Batista do Povo, na verdade, fez isso também, né? Então a gente tem essa questão. Aliás, você vê, o próprio preletor de hoje, ele está numa igreja que está no hotel. Ele não está numa igreja no templo. Tem que se pensar essas novas maneiras, né, de igreja. Né? Porque hoje o aluguel está muito caro. Então, eu preferi você alugar um salão de um hotel que tem toda a infraestrutura e você faz culto lá todo domingo, porque não tem nenhum trabalho no domingo no salão do hotel. Principais organizações batistas nos Estados Unidos. A Handbook of Denominations dos Estados Unidos identifica e descreve 31 grupos batistas ou convenções no país. Uma lista parcial vem a seguir, exceto nos casos assinalados. As estatísticas são tiradas do site da Aliança Batista Mundial e refletem dados de 2006. 31 grupos batistas, né, arrolados na Aliança Batista Mundial. Tem outros que não estão. É como hoje, por exemplo, isso acontece na Presbiteriana, na Metodista e na Assembleia de Deus. Você tem batistas que não estão na Brasileira, nem na Nacional, nem na Independente, e são batistas que estão ali. Tem a Igreja Batista, mas não segue nenhuma convenção. O mesmo em relação à Assembleia. Você tem a Assembleia de Deus dos Remígicos, dos eleitos, Assembleia de Deus daqueles que chegaram na última hora, por aí afora. O Metodista também, mesma coisa. Você tem, por exemplo, a Igreja Batista Anti-Globo, que não é nem na Brasileira, nem na Nacional, e eles nem querem também uma igreja que pense no Batista Anti-Globo. A Convenção Batista do Sul é maior, Aliança de Batistas, sem congregações, 60 mil membros, Igrejas Batistas Americanas, ABC, USA. Essa aqui a gente teve contato com eles. A gente teve contato com os negros, com os afro-americanos, com o Rick Bradshaw. E um dos missionários que nós temos, a Anne e o Bruce, que são da Jami, eles são também da ABC. São 5.800 congregações, 1,4 milhões de membros. Convenção Batista Geral do Texas, enorme, 2 milhões e 300 de membros. Só um detalhe, né? A Convenção do Texas, ela é o mesmo número do que a Convenção Batista Brasileira. Vocês têm uma ideia do gigantismo dos batistas nos Estados Unidos. A Associação Batista Geral da Virgínia, 400 mil membros.
Aí Batista Geral, Associação Batista Conservadora, Associação Batista Cooperativa, Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares e Associação Nacional de Batistas Livre-Arbítrio. Você vê as diferenças doutrinárias aqui, conservadora. Aqui a regular, fundamentalista. Batista Livre-Arbítrio, arminiano. Batistas primitivos de linha antiga. Esse aqui é o que segue a linha do rastro de sangue. Batistas primitivos, progressivos, já é diferente da linha antiga. Convenção Batista do Sul, a gente já falou. Né? Batistas afro-americanos, Nacional América, Batista Nacional dos Estados Unidos, Missionário, Batista Primitiva, Convenção Batista Nacional Progressiva. Tá? Aqui no Brasil nós temos batista com essa visão arminiana? Só que não tem uma convenção específica para isso. Você tem o Batista arminiano e o Batista reformado, calvinista. Na mesma denominação, por exemplo, na Convenção Batista Brasileira e na Nacional também. Associações adotando o landmarquismo. Né? O landmarquismo também é o mesmo daqueles primitivos que trabalham com a ideia do rastro de sangue, a ideia de que os batistas são a verdadeira religião, denominação e pronto, vem desde João Batista. Associação Batista Missionária da América, Associação Batista também landmarquista missionária. As independentes, não alinhadas, Sociedade Batista Bíblica Internacional, Batista por todo o Sul, Arquidiocese Batista Espiritual Nova York, Sociedade Batista Mundial, e adicionalmente há muitas igrejas batistas independentes não alinhados com quaisquer grupos. Então, esses aqui são as convenções que existem.